fazer, sabe? Tu não vai conseguir convencer uma pessoa que não quer ser convencida, né? Então, enfim, eu acho que se a pessoa consegue refletir sobre o assunto, pra mim eu já fico satisfeita. Mas olha aqui só um superchat aqui, Hum. tá? O Wagner Miron, muito obrigado pelo superchat de R$ 300. Ah, não custa sonhar, né? Vai que chama. Buenas, em primeiro lugar, obrigado, Fernanda, pela sua entrevista e esclarecimento. Aí o Wagner Miron mandou um outro superchat de R$ 1.500, muito obrigado. Nossa. Mas queria muito saber o que tu e teus colegas de profissão acham do negacionismo e falta de consideração com tudo que estão falando contra as vacinas. Uhum. Essa perguntinha aí vai dar um bom corte. Muito obrigado, viu, Marco, pelo superchat imaginário e, pelo... e pelos cortes. Ah, eu fico muito chateada, muito triste, né? Porque, em primeiro lugar, né? A gente está vivenciando o E tu ajudou na vacina, não ajudou? Tu Não. ajudou nas pesquisas. Não ajudou? Não, eu trabalhei em um projeto envolvendo uma Isso. das proteínas do kit de detecção do Covid, né? É, Ó, é- não é pouca coisa, não. a gente está produzindo uma das proteínas, né? Porque a ideia é que a gente consiga desenvolver um pouco o mercado brasileiro, né? A indústria brasileira. Claro que não com apenas esse projeto, né? Mas o ideal Contribuir. seria que a gente pudesse produzir os insumos no Brasil. Que a gente não precisasse comprar todos os insumos. Uhum. Primeiro, por quê? Porque é caro, né? Transporte. Muitas vezes a gente tem que comprar em dólar, né? E o Uhum. dólar tá nas alturas, então é muito caro. Uhum. Segundo, que a gente tem total capacidade, a gente tem muitos recursos humanos, Uhum. né, para fazer a produção no Brasil. Então a gente precisa desenvolver essa indústria brasileira, né, para que a gente consiga ser independente, para que a gente não precise depender de outros países. Né? Então, isso é uma coisa muito importante, assim, e quando eu conversei com o professor que me falou desse projeto, eu adorei, porque realmente a gente tentar produzir os nossos insumos aqui vai ser fundamental. Imagina se a gente tiver uma outra pandemia, tomara que não, né? Mas a gente não pode ficar dependendo de outros países Ah, não. para que a gente tenha os insumos. Então, E tu sabe que isso aí que tu tá falando, a gente já fala de novo ali do assunto, é que eu só não queria perder isso aqui porque esse assunto é massa. O cientista brasileiro é muito criativo, né? muito. Dizem que fora do Brasil, aí eu já não sei, né? Porque eu não cheguei a trabalhar fora do Brasil. Mas, tipo, diz que se acontece, se falta alguma coisa, o cientista gringo ele já para. Mas o Sim, brasileiro desenrola aqui, faz ali, sim, improvisa aqui e vai que sim. vai. Sim, o brasileiro, ele é muito eclético, é muito consegue lidar com situações, porque a gente lida com situações Sim. diariamente, né? Então, nossa, acabou tal reagente, o que que eu faço? Não, mas a gente pode tentar usar esse outro reagente, Olha aí. por exemplo, né? Ou então a gente pode tentar adaptar esse método, fazer. Então, todos os brasileiros que eu conheci que estavam, né, estavam no exterior, eles realmente conseguem ter muito sucesso porque eles têm essa capacidade de adaptação mesmo, né? A gente consegue se adaptar. Então, se tu vai trabalhar num país que tem condições melhores de pesquisa, por exemplo, tu faz maravilhas, né? Porque a gente trabalha com condições subótimas, eu costumo dizer, né? A gente tenta dar um jeito, Subrépticos, no caso, né? a gente trabalha com condições de pouco dinheiro, né? De pouco investimento, com péssima remuneração, né? Se a gente for falar. As bolsas de pós-graduação não são aumentadas desde 2013, Uhum. né? Vai fazer E 10 anos daqui a pouco, em vai Palmas. fazer 10 anos daqui a pouco. E o poder de compra vai lá para baixo, né? Ainda Uhum. mais com os preços que nós estamos enfrentando atualmente. Então, o Brasil, infelizmente, não valoriza os pesquisadores, Uhum. né? O Brasil está perdendo pesquisadores. Eu não consigo contar mais quantos amigos foram para o exterior É e mesmo? para não voltar mais. Olha aí. Por quê? Porque não tem oportunidade, não tem perspectivas, né? A gente ainda passou por uma pandemia para piorar a situação, aí não tem concurso, não tem.
indústrias, né? Tem poucas indústrias para trabalhar. Tem mais em São Paulo, né, São comparativamente. Paulo, Minas Gerais, Paraná, né? E claro, acho que vai ter que partir da gente mesmo, né? A gente cada vez mais vem sendo estimulado a empreender, né? Mesmo dentro do ambiente universitário, estão nos estimulando a empreender, porque não tem vaga para todo mundo, Uhum. né? E o Brasil está perdendo pesquisadores. Então, o Brasil investiu ali em anos, né, para formar um doutor. Uhum. E ele vai formar esse doutor que vai para a Alemanha, que vai para a Inglaterra, que vai para os Estados Unidos. E eu acho que eles estão certos, né? Sim. Muitas pessoas foram embora, muitas pessoas desistiram da área da ciência, Uhum. muitas. Sim, tem E colegas meus que pegaram repúdio. repúdio. Tipo, eu falo assim, bah, tal coisa aí. Não, eu já saí da área acadêmica. Eu saí da Não, área mas esperei, eu acadêmica. tô falando, não, não, saí. E pessoas que são brilhantes e que poderiam trazer muitos benefícios Uhum. para o ensino brasileiro e para a pesquisa brasileira. Então, assim, é bem complicado, né? E daí tudo isso, né? Ainda tem as pessoas que não acreditam na ciência, né? Uhum. Então, eu acho bem triste, assim, porque, como eu estava falando, a vacina, né? Isso. A Na vacina. verdade, o Wagner pediu até outra aqui, ó. Aí vou fazer outra pergunta também, né? Aham, Que daí essa questão da consideração sobre o negacionismo, a falta de vacina uhum, e outro superchat aqui de 1.400. Vou fazer outra pergunta. Pode explicar por que é tão defendido o kit cloroquina? tá. Mas deixa eu acabar a parte do negacionismo, né? Tá. Então, assim, a gente está vendo diariamente o quanto as vacinas estão nos ajudando a sair da pandemia, Uhum. né? A gente está conseguindo aos poucos voltar à nossa vida normal, né? E isso graças à vacinação. Por sorte, o brasileiro, em sua grande maioria, se vacina, né? Então, Uhum. são poucas A as gente já tem uma pessoas. cultura, né, de vacina. Tem uma cultura, a gente tem o SUS, que tem um sistema invejável, né, de vacinação, Uhum. né? O Brasil é um dos países mais competentes nessa questão de vacinação, ainda bem, né? E as pessoas, de modo geral, têm uma cultura de vacinação, né? Mas eu não consigo entender, né, por que que as pessoas têm tanto medo de uma vacina e elas comem qualquer coisa, né? Vão lá, comem um podrão na esquina e não se importam. Mas daí tomar uma vacina que foi estudada por muito tempo, que foi testada por muitos voluntários, né? Não, isso aí a pessoa não quer usar. Ou então toma qualquer medicamento, toma qualquer droga. E é isso que eu não entendo, sabe? Eu participei do estudo clínico da AstraZeneca, né? Eu Uhum. fui voluntária, né? E é um estudo muito controlado, muito controlado. Eles me mandam um WhatsApp toda semana para perguntar se eu tive alguma coisa, se eu tive Covid, sabe? É toda semana, toda quarta-feira eu recebo uma mensagem do Hospital de Clínicas, né, do grupo de estudo, né? Eu fui placebo na época, né? Então eu fazia várias consultas, todas as consultas. Cheguei lá, tomei a vacina, tomei o placebo, né? Depois tomei a segunda dose do placebo. E daí depois, claro, depois que aprovaram a vacina no Brasil, eu recebi a vacina, né? Mas assim, ó, é um estudo perfeito. E daí cada coisinha que mudava, eu tinha que assinar um novo termo esclarecido, que eu tinha que, tá, mudou alguma coisinha aqui, mudou. Então, assim, é um estudo muito controlado, né? E é uma vacina que foi feita em todo o mundo. Uhum. Não só a AstraZeneca, mas todas as outras. Uhum. Então, por que duvidar da segurança dessas vacinas? Daí vem, Uhum. mas foi feita muito rápido. Não, elas vêm sendo estudadas há anos, Uhum. né? Então, enfim, eu não consigo entender a dúvida das pessoas com relação à vacinação. Talvez os cientistas estejam falhando em É explicar possível. como funcionam as vacinas, né? Ah, mas eu entendo, porque quem tá na linha de frente são os médicos, né? Eles são quem lidam direto. Então eu acho que é muito plausível que os médicos tenham mais credibilidade que os cientistas nesse sentido. Não, tudo bem, Os tudo bem. professores também, a maioria das vezes, têm Mas eu acho que bastante. todo mundo precisava entender como funciona uma vacina. Talvez isso diminuísse o medo que as pessoas têm, Sim, sim, sim. né? Porque na verdade a vacina vai servir para te formar anticorpos. É, é só É isso. basicamente isso, Uhum. né?
Então, eu acho que é isso, sabe? Eu acho que falta isso. Então, até eu participei um ano de um blog chamado Profissão Biotech, Sim. né? Que é um blog, criar um blog, tem página no Instagram. Então, quem tiver interesse em seguir é muito legal. E o Profissão Biotech, ele traz um pouco desses assuntos, né? Então, eu falei antes sobre vacinas de DNA, por exemplo. Na época nem tínhamos ainda vacina, não. Era época de pandemia, faz alguns anos já. Uhum. Então, eu expliquei o que são vacinas de DNA, né? Eu falei sobre algumas enzimas que eu trabalho, né? Uhum. Então, o Profissão Biotech traz informações, né? Referenciadas, né, sobre vários assuntos. Então, Isso. é muito interessante fazer parte, né, parte desse tipo de coletivos mesmo, né, para trazer informações, né? E eu acho que é isso. Tipo, se tu tem alguma dúvida que a vacina é segura, conversa com alguém, Em vez de né? já sair negando, né? Conversa com alguém, procura um cientista, Então, né? a base do Procura. negacionismo é tu justamente negar o contato com quem sabe, com quem é especialista. Pode ser, E pode daí ser, tu pode ser. quer tanto tá certo. Porque, cara, é Tu claro, já tu pode viu? falar e não mudar de ideia. É possível, mas pelo menos dá o. Tu já viu na Netflix Terra Plana? Não vi. Eu tentei. Acho que eu fiquei uns 10 minutos assistindo. E Sendo que 10 minutos daí era a abertura. chegou um momento que o cara falou assim: a Terra é plana, né? Tipo, se não. Como é que era? Não consigo me lembrar agora. Era uma questão absurda que eu parei e É o desliguei. negócio do domo, né? É, sim, O sim, do mas. domo. Como é que era? Se a gente não ia conseguir enxergar os prédios à distância. Era uma coisa assim, do tipo. Ah, daqueles Se argumentos, a né? Terra não fosse plana, não ia conseguir enxergar no horizonte lá, aquele prédio lá longe, sabe? Daí tá, peraí, a pessoa não tem noção de grandeza, né? Então, assim, eu parei de ver, né? Então, assim, a pessoa cria uma teoria para comprovar uma coisa que não é comprovável, Mas tem né? equipamentos. Mas existem Tem equipamentos que fotos, conseguem. tem fotos da Lua, né? Quando daí as pessoas não acreditam que o homem foi à Lua também, né? Aí é que tá, a Terra é redonda, porém plana, como se fosse um prato. Não, tô brincando. Tu disse que ela é convexa? Tipo uma rosquinha. Olha, a Terra Rosquinha seria uma boa teoria. Tudo bem. Vamos fazer uma fake news da Terra Rosquinha? Tá. Ô, velho, a única teoria válida é a da Terra Oca, do Godzilla contra Kong. Já viram Não essa? assisti esse filme. Ô, meu, é uma É viagem, oca? mas pro filme ficou legal, ficou engraçado. Tá, não, eu vou assistir. Não, assim, como cientista, eu deveria ter assistido o documentário Terra Plana. Só para poder contrapor Uma questão é por as educação. ideias. Mas, gente, não deu. Não deu. Aquilo foi demais para mim. É, digamos que tu é cientista e não mártir também, né? Uhum. Também não exagera, né? Pode ser. Acho Também, uma boa. não acho bom também tu ficar te maltratando só pra. Não, porque se tu tem uma aversão pelo tema, não tem porquê. Então, assim, são coisas assim que eu fico bem chocada, né? Um caso muito clássico que a gente teve aqui no Brasil, e que é um pouco recente até, foi o da fosfetanolamina. Não sei se vocês lembram, né? Mas era um medicamento para o câncer, Ah, né? tá. Que eles chamavam, que curava todos os tipos de câncer, né? E daí era comercializado lá por um professor da USP, que ele até faleceu esses tempos. E daí o governo brasileiro investiu em pesquisas para mostrar se a fosfetanolamina funcionava. Ai, não lembrava desse Foi negócio. gasto dinheiro público para mostrar que não funcionava. E daí, claro, em primeiro lugar, não existe um medicamento único para câncer. Só para começo de Não. conversa. São Porque muitos tipos de câncer, muitos né? tipos de câncer, é uma doença, né? Muitos tipos, não adianta. Outra coisa, as pessoas paravam de usar a quimioterapia para utilizar aquela medicação, sem comprovação científica alguma, né? E daí tem toda a questão de efeito placebo, né? De a pessoa que tentar se sentir melhor, mas daqui a pouco vai a óbito porque não tratou o câncer de verdade. Então, assim, é muito triste, né? Tu negar a ciência. Tanto que agora a fosfatanolamina é um suplemento, né? Ela não é considerada tratamento, é um É um suplemento. suplemento.
E daí, claro, tem algumas pessoas que acham que se curam, né, com a fosfetanolamina e tomam, né? Mas assim, é muito complicado, sabe? É muito, muito complicado e tu acaba mexendo com a fé das pessoas, tu acaba mexendo com a Às vezes é situação, esperança, né? Às vezes o a cara tem esperança esperança. de conseguir. Claro. Tu imagina uma pessoa que tá tratando câncer, é uma doença muito triste, É. né? E daí a pessoa vem, não, mas isso aqui cura. Isso aqui cura. Pô, para de tomar quimioterapia, né? Para de fazer quimioterapia que vai te fazer perder cabelo, que vai te fazer ficar enjoado. E toma esse comprimido aqui, Uhum, né? Sem entendi. comprovação científica nenhuma. O foda é que é um apelo mercadológico meio brabo, né? Sim, sim, Isso é tudo para vender um medicamento placebo, né? sim, exato, exato. Acho que teve uma pergunta sobre o kit Covid, né? Foi o mesmo superchat de 4 mil reais. Nossa, tá subindo esse superchat. É que a cotação do dólar tá variando. Ah, verdade. O kit Covid,